O Sudeste, se eu perguntasse para você, gente, ó, pensa, por exemplo, em São Paulo. Qual produto se destaca em São Paulo? Com certeza vocês falaram para mim, café. Eu diria para vocês que não é mais verdade, mas tem uma leve verdade nisso que vocês estão me contando. Por quê? Porque o café, ele foi super importante não só para a história do Brasil, como principalmente para a história de São Paulo. Eu arriscaria dizer para vocês, com toda certeza, que o café, ele é responsável por São Paulo ser o centro econômico que São Paulo é hoje. Por quê, professor? O café, ele tem uma grande importância histórica. Se eu mostrasse para vocês o café por onde ele começou numa regiãozinha chamada de Vale do Paraíba. Professor, o que é o Vale do Paraíba? É mais ou menos a região que fica o litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro. Existem cidades ali como Pindamonhangaba, São José dos Campos, Aparecida do Norte, né, também está pro Vale do Paraíba. Ou Vale Fluminense, que é o nome que os cariocas chamam o Vale do Paraíba, beleza? Mas é a mesma coisa. Litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro. Ali começou o café. E o café ele foi super importante durante o segundo reinado, durante o Dom Pedro II e tal. E digamos assim, ele fez com que aquela elite cafeeira conseguisse ganhar uma grana pesadona. E aí essa elite cafeeira com bastante dinheiro, ela começou a desenvolver ferrovias para escoar sua produção, começou a desenvolver o mercado consumidor, começou a produzir riquezas, começou a desenvolver, galera, todo um centro ali econômico, toda uma circulação de mercadorias, que vai fazer com que Getúlio Vargas, quando precise desenvolver uma infraestrutura de indústria e tal, ele comece a perceber que a única região que seria possível de acontecer isso seria São Paulo. Ou seja, o café ele tem uma grande importância histórica pelo desenvolvimento da infraestrutura de transporte, da infraestrutura de comunicação e do mercado consumidor, da concentração de capitais. Então São Paulo só é o que São Paulo é hoje por conta do café, ponto bem importante. Só que imagina o seguinte... Se eu desenhar para vocês aqui, esquemático, hein? Um mapinha do estado de São Paulo, o que a gente percebe? O café começou nessa regiãozinha do Vale do Paraíba, beleza, tranquilidade. Só que nós tínhamos aqui uma formação serrana conhecida como os Mares de Morros. E de verdade, galera, café não se dá muito bem em lugar íngreme. Na verdade, grande parte das plantações não se dão bem em lugar íngreme. É muito favorável à erosão, escorregamento de terras e tal. Então, quando o café ele começou a aumentar muito sua produtividade, ele começou a procurar outros lugares para conseguir se instalar. Olha o que ele fez no começo do século XX. No começo do século XX, o café deixou de ser plantado somente no Vale do Paraíba, no Vale Fluminense, e começou a ser plantado nessa região aqui, ó, do Oeste Paulista. Professor, por que no Oeste Paulista? Relevo plano e solo fértil. O relevo plano, para ser possível colocar maquinários, reduzir a erosão e tal. E o solo fértil que existe ali, ele é decorrente de um derramamento basáltico. Na era Mesozoica, há mais ou menos 60, 70 milhões de anos, teve um vulcanismo, exatamente, tá? Um vulcanismo que liberou um monte de magma para a superfície. Aquele magma se resfriou, formou um basalto. O basalto, quando ele é intemperizado, uma rocha vulcânica, quando é intemperizada, ela se forma em vários sedimentos, né? Vários pequenos sedimentos. Aquilo, com uma mistura de matéria orgânica, vira um solo. Aliás, um dos solos mais férteis do Brasil, que a gente pode conhecer como nitossolo, é o nome científico, ou popularmente conhecido como a famosíssima terra roxa. Aliás, ponto importante, a gente sabe que os italianos que vieram para trabalhar com mão de obra, né, no final do século XIX e começo do século XX, quando eles observavam aquela terra, falavam assim, nossa, essa terra é vermelha. Só que vermelho em italiano é rosso, vermelho, né, rosso. Fala assim, nossa, terra rossa, terra vermelha. E aí a gente acabou aportuguesando para terra roxa, embora a terra de vermelho de verdade seja avermelhada. Acho que são os pés vermelhos que plantam lá, tá bom? Essa terra é um dos solos mais férteis do mundo, principalmente do Brasil. E aí começou a migrar para essa região e desenvolveu. Só que imagina, estava mais distante agora do mercado que eles tinham, que era o mercado externo. Imagina o tanto de sistema de escoamento que começou a precisar para conseguir fazer o transporte. Desenvolveu mais infraestrutura, desenvolveu ainda mais ferrovias. A elite cafeeira, de verdade, ela era podre de rica. Eles acumularam muito capital. E isso foi o prenúncio para a industrialização de São Paulo. Getúlio Vargas, né, quando pensou ali, pô, São Paulo é a região perfeita, todas as condições necessárias
para industrializar e urbanizar o Brasil. A gente não pode esquecer que a gente fala que Getúlio Vargas não gostava muito dos paulistas, né? Teve a tal da Revolução Constitucionalista, mas mais ou menos. Getúlio Vargas realmente queria acabar com aquela república do café com leite, acabar com aquela questão dos paulistas dominando o cenário político nacional, né? Os paulistas e os mineiros, mas ele sabia, era um cara muito estratégico, tá? Ele sabia que era importante desenvolver uma indústria e o único local onde tinha condições prévias para isso era em São Paulo. Quem depois vai querer desconcentrar, interiorizar um pouco a ocupação, isso é mais política do Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas não, foi bem centrado no Sudeste, principalmente em São Paulo, ok? Foi passando o tempo, o café ele foi perdendo um pouco de importância histórica, até pela queda do seu preço, depois da crise de 29, e mais na década de 70, o Oeste Paulista, que é por onde dominava a plantação de café, foi praticamente tudo substituído por uma nova plantação, que a gente vai discutir na próxima lousa. Professor, mas então em São Paulo não tem mais café hoje? Cuidado, né? A gente está discutindo aqui agricultura, ciências humanas. Ah, não tem mais café. Então, tipo, se tiver uma plantaçãozinha, tá errado. Percebe? Hoje, a gente não é que não tem mais café. Eu diria para vocês que não predomina mais o café no Oeste Paulista. Existem alguns pontos ainda, que Ribeirão Preto tem bastante também, alguns pontos que resguardam um pouco aquela história do café. Mas hoje São Paulo não é mais um estado do café. Tanto que, por exemplo, as maiores produções de café do Brasil estão concentrados primeiro em Minas Gerais e depois no Espírito Santo. São Paulo não aparece entre os primeiros aqui não. Tudo bem? Mas o café realmente se destaca no Sudeste, Minas e Espírito Santo. Belezinha? Tira um print aqui, galera. Se o café, então, não é mais aquela referência que já foi em São Paulo, como já foi até a década de 30, 40, 50, eu diria para vocês que hoje o que chama atenção, a principal produção, o celeiro agrícola paulista, com toda certeza, cana-de-açúcar. Se você viaja pelo interior de São Paulo, galera, é impressionante. Você começa a observar assim, ó, na beira da estrada, é cana-de-açúcar do lado, cana-de-açúcar do outro. Às vezes tem uma silvicultura, uma plantaçãozinha de eucalipto. Às vezes um boi ali, um gadinho jogado para lá e para cá. Mas, no geral, é cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela domina o cenário da agricultura nacional. Principalmente pensando, claro, no Oeste Paulista, tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Do Oeste Paulista é a principal produção. Nem sempre foi assim. Claro, a cana-de-açúcar, ela tem um histórico muito forte. A gente vai ver quando falar de Nordeste. No litoral nordestino, naquele solo fértil de Massapê, Recife, tudo tal. Mas ela cresceu muito em São Paulo, principalmente após 73. Tem algumas datas que aqui no canal eu sempre reforço com vocês, que eu sempre vou destacar com vocês. Uma delas é 73, por quê? Porque 73 acontece só uma das piores crises da história do capitalismo, que é a famosíssima crise do petróleo. Professor, por que aconteceu essa crise do petróleo? De verdade, nem vale a pena ficar entrando muito em detalhes aqui. Mas, resumidamente, tinha os árabes, tinha os judeus. Árabes e judeus brigaram com uma retaliação ao apoio do mundo ocidental aos israelenses e não aos árabes, aos judeus e não aos árabes. Os árabes nacionalizaram suas reservas de petróleo numa guerra chamada Guerra de Yom Kippur e isso aumentou muito o preço. Mais ou menos, se um barril de petróleo custava $3, ele passou do dia para a noite, em menos de uma semana, a custar $12. Vocês imaginam as coisas aumentando 4 vezes de preço do dia para a noite? Isso aqui causou uma revolução no capitalismo mundial. A gente acaba com a política keynesiana de maior intervenção do Estado e vem uma política mais neoliberal. Claro, o Estado não tem como manter aquele bem-estar social. Se for pensar no exemplo do Brasil, a ditadura militar que até então estava no governo ia super bem. Milagre econômico, tricampeão mundial, beleza, estamos desenvolvendo, beleza. Que era o tal do milagre econômico brasileiro. Após a crise do petróleo, o Estado brasileiro que tinha gastado um monte, e tudo com endividamento estrangeiro, aumenta a taxa de juros e entra numa baita crise internacional. Ou seja, a crise do petróleo, ela mudou os rumos da geopolítica mundial. Pensando na questão da agricultura, que é o que interessa pra gente aqui nesse momento. O que o Brasil vai fazer? Imagina que você é um governante. E você sabe que praticamente todo o seu modal de transporte, todo o combustível que você utiliza, vem da importação de petróleo. Opa, petróleo tá caro. Qual que é a solução? Eu diria para vocês que são duas. Primeiro, vamos procurar petróleo no mercado interno. Beleza, o Brasil fez isso e achou reservas importantes. Bacia de Campos no Rio de Janeiro, algumas áreas mais onshore, né, lá em Salvador, no Amazonas e tal. Então o Brasil começou a procurar no mercado interno para reduzir um pouco a dependência do mercado externo. Beleza, deu certo. Até hoje essas áreas são exploradas. Mas outro ponto importante e se a gente parasse de depender tanto do petróleo? Sensacional. Foi o que o Brasil fez. O Brasil, à época, criou um negocinho chamado de Programa
Proálcool. Isso aqui foi esse programa Proálcool. O governo federal, por meio de subsídios, por meio de uma grana mesmo que dava para os agricultores, fala assim, meu, você está plantando café? Deixa de plantar café. Se você começar a plantar cana e pegar essa cana para virar etanol, porque quando você tem a cana, você pode fazer ela virar etanol, virar açúcar, né? Uma série de coisas. E você fizer essa cana virar etanol para ser utilizado como combustível, eu, governo federal, te dou dinheiro, te dou maquinários, te dou incentivos fiscais para você começar a produzir etanol em detrimento de outros produtos. Olha que sensacional. O programa Proálcool, através de incentivo do governo federal, tentou mudar a nossa matriz energética para uma matriz energética mais limpa. Ah, professor, eu entendi. Então a cana-de-açúcar ela é sensacional, né? Porque assim, não é combustível fóssil, não é poluente. Vamos lá, discussão interessante. O petróleo, ele faz mais mal para o meio ambiente? Com toda certeza. Porque quando você queima matéria orgânica, você libera CO, CO2 para a atmosfera, que são gases de efeito estufa e contribuem para o aquecimento global. Quando você queima petróleo, por exemplo, você está tirando uma matéria orgânica que está ali enterrada e está jogando ela para a atmosfera, ou seja, está aumentando o saldo de CO2. Quando você planta cana-de-açúcar, claro que quando você queima, você libera CO2, beleza? Só que esse CO2 que você está queimando é o mesmo CO2 que aquela planta, que a cana-de-açúcar utilizou através da fotossíntese para conseguir crescer. Então eu diria para vocês que a cana-de-açúcar, para a questão do aquecimento global, fica meio no 0 a 0, porque tudo que ela consome de CO2 para crescer, ela libera na sua queima de etanol, enquanto o petróleo não. É uma matéria orgânica que está lá enterrada e você está jogando, você está aumentando o saldo para a atmosfera. Então, nesse ponto de vista, a cana-de-açúcar é melhor. Só que a cana-de-açúcar, primeiro, é uma agricultura patronal, uma agricultura em grande propriedade. A gente percebe que o Oeste Paulista está reduzindo as produções familiares, as produções de subsistência, para abastecer o mercado interno. Então, há uma tendência de encarecimento do preço dos produtos, aumento da concentração fundiária, desgaste do solo, maior uso de pesticida, né, porque isso vai contaminando também o solo, o lençol freático. De verdade, galera, quando eu vou no posto de gasolina, eu fico meio indeciso. Poxa, será que eu contribuo para o aquecimento global? Ou será que eu contribuo para o aumento da concentração fundiária, para o desemprego no campo? Enfim, é uma questão assim meio moral, digamos, moral, em que todo professor de geografia ele se encontra. Aumentar a concentração fundiária, gerar desemprego no campo ou contribuir para o aquecimento global? Enfim, é uma dúvida aí para vocês, tá? Mas fato é que o Brasil ele começou a produzir mais cana-de-açúcar naquele momento, começou a produzir etanol. Se você pegar os carros da década de 70 no Brasil, até o começo da década de 80, eram carros movidos exclusivamente a etanol, e deu muito certo. Realmente o governo federal cumpriu a sua promessa e começou a financiar esses caras. Só que é lei de mercado, né? Vamos pensar o que aconteceu? Vamos lá. A crise do petróleo acontece em 73, depois acontece outra em 79, mas depois logo o petróleo já baixa de preço novamente. Não é que os carros, eles eram flex, então você aceita gasolina e aceita álcool. Não, aceitava álcool. Imagina você ver o pico da gasolina, depois a gasolina caindo porque ninguém mais utiliza, e o seu carro só sendo movido a álcool. Professor, eu quero usar gasolina, é mais barato. Não pode, seu carro é movido somente a álcool. Outro ponto, quando você tem a cana-de-açúcar, você pode fazer duas coisas com ela. Ou etanol, que era incentivado pelo governo federal, ou açúcar. Imagina que todo mundo que plantava cana-de-açúcar começou a produzir etanol. Começou a faltar açúcar no mercado. E se falta açúcar no mercado, dispara o preço. Convenhamos, galera, vocês acham que o agricultor, ele estava fazendo etanol porque ele pensa muito, nossa, eu quero muito ajudar a matriz energética? Não, ele quer ganhar dinheiro. Se ele percebe que o açúcar está dando mais dinheiro que a cana-de-açúcar, natural que ele abandone a produção de etanol e comece a produzir açúcar. Natural. Então, a cana-de-açúcar, ela começou na década de 80 e 90 a sofrer muita instabilidade. Às vezes não era tão lucrativo ter etanol, às vezes era mais lucrativo produzir açúcar, às vezes não era. E isso vai fazendo com que nós tivéssemos períodos entre safras. Tinha momento que estava vazando etanol nos postos e tinha momento que você tinha cota de abastecimento. Ah não, só pode abastecer 20 litros aqui nesse posto. Imagina, você tem o seu carro e não pode usar porque falta combustível, porque as leis de mercado fazem com que o etanol não seja tão utilizado assim, e lembrando que a gasolina estava bem barata no ponto de combustível. Ou seja, a gente percebe que o brasileiro ele criou uma certa resistência com a utilização de carros movidos a etanol na década de 80 e década de 90. Tanto que na década de 90 já voltam, né, os carros movidos a gasolina tal, até porque o petróleo tinha baixado de preço no mercado internacional. O que a gente percebe então? A cana-de-açúcar, ela só vai dar um boom novamente, uma explosão novamente, após 2003. Por quê?
é lançada no Brasil a tecnologia dos carros Flex Fuel, ó, meu inglês. Ou seja, a gente começa a utilizar não só carros movidos a álcool, nem só a gasolina, mas sim aos dois, que grande parte dos carros do Brasil assim são hoje. Então, algumas áreas começaram a voltar novamente a ser uma concorrência ao petróleo. Eu diria para vocês que São Paulo é uma dessas áreas, a maior produção de cana-de-açúcar no Brasil, e o litoral nordestino é outra área que também se destaca bastante. Isso é um ponto importante, né? Eu, por exemplo, sou paulista, moro em São Paulo. Aqui sempre existe essa competitividade entre etanol e gasolina. Só que quando eu viajo, já viajei, né? Tive que alugar carro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e eu falei, olha, aqui eu abasteço a álcool ou a gasolina? Eu aluguei um carro, né? E tinha que devolver com o tanque cheio e tal. Assim, olha, você até pode abastecer a álcool, a etanol. Só que não vale muito a pena, por quê? A gente sabe que o etanol ele tem uma rentabilidade de 70% da gasolina, mais ou menos, então você tem que abastecer mais vezes. Só que aqui em São Paulo, por exemplo, ele é mais barato. E aí você faz a continha. Pô, será que vale a pena? Será que não vale? No Rio Grande do Sul, que foi onde eu fui, o etanol ele era mais caro e menos rentável. Então hoje no Brasil o etanol ele só faz sentido em algumas porções de território, tá bom? Outra coisa que chama atenção também são as técnicas agrícolas utilizadas na cana. A gente sabe que precisa, né? Você precisa ter uma fonte de energia para fazer a sua agricultura. O que esses agricultores eles fazem? Eles pegam a cana-de-açúcar, espremem, retiram o material que interessa para fazer etanol, fazer açúcar, e eles utilizam aquele bagaço da cana de dois jeitos. Ou de uma maneira chamada de plantio direto. O que é esse plantio direto? Você pega todo aquele resto de matéria orgânica e joga no solo, tritura e joga no solo. Professor, por quê? Porque se você joga matéria orgânica no solo, primeiro que você protege ele de erosão, e a gente sabe que o Oeste Paulista é um solo mais arenoso, tem muita erosão pela quantidade de chuvas, você protege da erosão. E outra, você aumenta a fertilidade do solo. Um dos pontos que mais garante fertilidade para o solo é justamente a quantidade de matéria orgânica. Imagina você jogar o bagaço da cana para proteger da erosão e aumentar a fertilidade. Galera, perfeito. Essa técnica se chama plantio direto. É uma tecnologia bem interessante e sem altos custos. Ou o que muitas pessoas fazem também. Pega aquele bagaço da cana e joga em usinas. Professor, usina de quê? Usina de energia. Eles queimam aquele bagaço da cana, aquela queima aquece uma água, a água movimenta uma turbina e através de um gerador você vai transformar aquela energia cinética causada pela movimentação da turbina em energia elétrica. Ou seja, são usinas, são produtores de cana praticamente sustentáveis, que não utilizam a energia elétrica do Brasil como um todo. Tudo bem? Belezinha? Então, cana-de-açúcar domina no cenário do Oeste Paulista. Galera, pode tirar um print aqui, ó. Outras produções que merecem destaque também no cenário ali do Sudeste, principalmente em São Paulo, claro, são essas aqui, ó. Silvicultura, pecuária bovina de corte laranja, pecuária bovina leiteira e chá e banana. Ah, professor, que legal, né? Silvicultura. Que raio é isso, né? Silvicultura é uma técnica de plantação de árvores. Nossa, professor, que legal! É uma técnica de reflorestamento. Aliás, galera, desculpa, tá nada contra essa marca de sorvete, mas existe uma marca de sorvete aí, não quero dar nomes, mas existe, que vem lá, né, você toma um sorvetinho, tá, beleza, sorvete de coco, de chocolate, sei lá o quê, e aí quando você termina, tem a madeirinha lá, aí a madeirinha tá escrito, madeira de reflorestamento. Aí você fala, nossa, olha que sensacional, uma marca de sorvete que pensa no meio ambiente. Miguel, hein, galera, por quê? A silvicultura, você geralmente vai plantar eucalipto, tá? Eucalipto é o mais comum da silvicultura. E aí você vai lá, planta o eucalipto, só que e aí você vê tudo bonitinho, né? É bem possível que, principalmente para quem mora no Sudeste, aí você tá andando pelo Oeste Paulista assim tal, pegando a estrada para ir pro interior, aí você começa a olhar para a beira da estrada. E você fala assim, nossa, olha só, um monte de árvorezinha retinha, uma do lado da outra. Que árvore bonitinha, né? Não é bonitinho. Por quê? Primeira coisa, se existe árvores formando linha reta, com certeza aquilo não é natural. Nenhuma plantação, ela cresce exatamente árvores fininhas assim em linha reta. Isso não existe, tá? Então é uma coisa artificial. O eucalipto, ele é uma espécie que não aceita praticamente nenhuma biodiversidade, não pertence ao Brasil como um todo, principalmente no Oeste Paulista, claro, e ele é um tipo de plantação que consome muita água. Então, se você observar, próximo dessas grandes plantações de silvicultura de eucalipto, não existem grandes formações florestais próximas, grandes árvores de grande porte próximo. Por quê? Porque ele rouba todos os nutrientes e toda a água para ele. Para vocês terem uma noção, a gente costuma falar que essa silvicultura aqui, esse eucalipto, é conhecido como o deserto verde. Professor, por que deserto verde?
Porque não tem biodiversidade e ainda ameaça todas as espécies próximas daquele local. Péssimo, péssimo, tá bom? Então, é madeira de reflorestamento? Sim, só que está reflorestando com eucalipto, que destrói a biodiversidade local, tá bom? Então, assim, por mais que você tenha um pouquinho ali... Por que coloca eucalipto, então, professor? Por que não coloca outra espécie nativa do Brasil? Porque o eucalipto é uma madeira de ótima qualidade e ele cresce muito rápido também. Então, pensando no lucro, né? Pensando na questão do capitalismo, de plantar, cortar, vender, plantar, cortar, vender, é sensacional. Faber-Castell, indústrias de papel e celulose, utilizam muito essa madeira do Oeste Paulista, tá? Pecuária bovina de corte. Isso aqui foi uma coisa super importante, porque quando eu falei da cana-de-açúcar, falei do café, a pecuária bovina de corte, ela sempre conviveu no Oeste Paulista. É uma pecuária que a gente chama de semi-intensiva. Por quê? Porque existe uma condição ali natural para o gado ser criado sem necessidade de confinamento, ração, tal. Não precisa ser uma pecuária intensiva, mas utiliza-se bastante tecnologia também. Então, uma mistura de intensivo com extensivo. O gado muitas vezes é criado solto, mas submetido a altíssimas tecnologias também. Tá? Isso aqui no Oeste Paulista. E a famosíssima laranja. Americana, por exemplo, uma cidade que tem muita laranja, né, no Oeste Paulista. O Brasil é um dos principais exportadores de laranja, principalmente para os Estados Unidos. O que a gente faz? A gente pega a laranja, muitas vezes transforma ela como se fosse numa pasta, e muitas vezes esse transporte é feito por um sucoduto. Exatamente. É como se fosse um duto, uma tubulação, que vai levando aquela pasta de suco de laranja. E aí, a gente exporta essa pasta para os Estados Unidos e a gente, pior de tudo, né? Se a gente for pegar, eu, por exemplo, nasci na década de 90. Quando era criança e você pegava os sucos de laranja que vendiam no Brasil, era o suco que a gente estava um pouco mais acostumado, um suco mais docinho, mais gostosinho e tal. Hoje em dia você vai no mercado comprar suco de laranja, de marca assim tal, é tudo aquele suco azedo, cheio de bagaço. Quem toma suco assim são os norte-americanos. Por quê? Porque a gente exporta a nossa laranja in natura, né, aquela pasta tal, e importa esse suco de laranja com a maneira de consumo dos americanos, que eu particularmente odeio, mas enfim, cada um tem o seu gosto, claro, tá bom? Então a laranja é uma principal exportação do Brasil também, somente para os Estados Unidos. Ponto nos Estados Unidos, professor, eles não usam laranja? Usam. Se você vê, por exemplo, seriados americanos, você vê a galera, geralmente o que eles fazem? Eles pegam de manhã, né? Vai tomar o café da manhã, pega ali o seu cornflakes, seu cerealzinho, e pega aquela jarrona de suco de laranja. Eles adoram suco de laranja, só que neles só existe produção de laranja na Flórida, um território bem específico do território americano. Quando você tem furacão ou algum evento natural, fortes chuvas, que é bem comum na península da Flórida, eles acabam importando ainda mais laranja do Brasil, aumentando a nossa exportação, beleza, legal, só que aumentando também o preço da laranja no mercado interno, tá bom? Outras produções, pecuária bovina leiteira, isso aqui é um ponto bem importante, tá? Por quê? A gente sabe, galera, que existem alguns produtos que eles não podem ser cultivados tão longe assim do mercado consumidor, porque são produtos perecíveis. É o que a gente vai chamar do famosíssimo cinturão verde. Isso aqui que é esse cinturão verde. O cinturão verde geralmente são produtos que a gente vai chamar de produtos do hortifruti granjeiro, ou seja, produtos, hortaliças, legumes, coisas ali do dia a dia que estragam muito fácil, que geralmente são voltados a abastecimento de metrópoles, abastecimento de grandes cidades. O Sudeste só tem muitas metrópoles, só tem muitas cidades grandes. Então você tem uma série de cinturões verdes. Vou dar um exemplo aí para vocês. Vamos pegar o caso de São Paulo de novo. São Paulo é uma baita cidade que tem muito mercado consumidor. 12 milhões de pessoas na cidade, 22 milhões de pessoas na região metropolitana, e precisa de tomate. Imagina que o abastecimento de tomate para São Paulo viesse de Roraima. Galera, concorda que estragou até chegar em São Paulo? Então você precisa ter algumas cidades, por exemplo, Ibiúna, Porto Feliz, Piracicaba, Mogi das Cruzes. Todas essas cidades, claro que ela tem outras funções urbanas também, mas elas formam como se fosse uma espécie de cinturão verde, né, um círculo em torno de São Paulo, onde as suas produções agrícolas, geralmente de produtos perecíveis, sei lá, tomate, agrião, alface, essas coisas, produz aqui para abastecimento da grande metrópole, para abastecimento de São Paulo.
Isso que a gente chama de cinturão verde. A pecuária leiteira, como também é um produto perecível, ela tem que ficar próximo do grande mercado consumidor. E aí é a questão. Lembra que eu falei para vocês que no Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, tinha produção de café? Quando o café, no final do século XIX, começo do século XX, ele saiu do Vale do Paraíba e foi ocupar as terras do oeste paulista, sobrou a pecuária leiteira no Vale do Paraíba. Então lá, praticamente, é o que você tem, produções voltadas para o abastecimento de leite do mercado consumidor. Assim como os cinturões verdes, claro, tá bom? E chá e banana. Chá e banana em duas regiões, aliás, em uma região conhecida como Vale do Ribeira. Isso aqui que é o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira pega cidades como Cananéia, Registro, Iguape, são as cidades do litoral sul de São Paulo. Aliás, ponto bem importante aqui. O litoral sul de São Paulo é a região mais pobre do estado, com mais carências. Existem ali comunidades indígenas, comunidades quilombolas, enfim. E naquela área você vai ter uma produção significativa de banana. Lembrando que o Brasil não é um grande produtor de banana, não é, nossa, que referência tal, mas tem uma produção significativa no Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo, e a produção de chá também. Tudo isso aqui voltado ao abastecimento do mercado interno, tá bom? Região mais pobre que a gente tem no estado de São Paulo. Beleza, galera? Essas produções que existem no Sudeste? Então tá, ó. Então tira o print aqui.